Pessoalmente, considero que o Interactive Brokers é um dos melhores corretores para investir, mas há algo que muitas pessoas, no momento em que se registram e querem começar a investir, não entendem, e é algo muito simples, mas que, em comparação com outros corretores, pode tornar-se algo complexo. Estamos a debater as comissões e, de um modo geral, quando te registras num corretor para começar a investir, informam-te que a comissão é de 0,3%, o que já é excelente, ou de 0,2 cêntimos por cada ação, mas aqui existe algo denominado volume mensal. Também existe algo chamado Interactive Brokers Pro, numa estrutura por comissões por níveis, uma estrutura de comissões fixa e esta de Light, mas que de alguma forma nos facilitaria muito a vida porque literalmente não tem comissões. Atenção, estamos a falar no momento de investir em ações e ETFs, mas é apenas para residentes dos Estados Unidos. Então, claramente, isto faz com que seja algo que não se aplique a nós. Anteriormente fiz um vídeo a falar sobre isto que, de facto, vou deixar neste mesmo vídeo, mais à frente, explicando-o em detalhe para que possas entender isto para as pessoas que gostam de saber e entender, e é que te expliquei como funciona este tema da estrutura por níveis e a comissão fixa e qual pode ser mais conveniente para ti. Assim, vou deixar esse vídeo a seguir, digamos que tem informação de há praticamente um ano, mas continua a ser exatamente o mesmo. No entanto, recomendo que fiquem até ao final, porque vou mostrar-vos algo que realmente me agrada muito e quero partilhá-lo com todos vocês. Agora, para entender um pouco antes de começarmos a entrar diretamente em todo o tema das tarifas, temos que falar de, entre aspas, duas membresias, por assim dizer, que existem dentro do Interactive Brokers. Eu chamo-lhes membresias, mas não interpretem como tal, digo isto apenas para lhes dar algum tipo de nome. Até poderíamos chamá-las de categorias para ser mais claro. Por exemplo, a primeira categoria seria o Interactive Brokers Lite. Nesta não nos vão cobrar pelas compras de ações, enquanto que no Interactive Brokers Pro, que é a outra categoria, sim, nos vão cobrar. Qual é a diferença entre estas duas? A principal é que a versão Lite funciona apenas para pessoas que sejam residentes nos Estados Unidos e, além disso, é para investidores de retalho, não para pessoas que gerem grandes volumes e façam grandes investimentos. Caso a Interactive Brokers detectasse que estão a fazer investimentos muito grandes, obviamente pediria às pessoas que estão aqui que passassem para a Interactive Brokers Pro. Mas como vos digo, nesta temos a condição de ser residentes nos Estados Unidos. Assim, para este vídeo, vamos centrar-nos na Interactive Brokers Pro, porque suponho que a maior parte das pessoas que estamos neste vídeo não temos necessariamente residência nos Estados Unidos. Então, vamos falar das comissões especificamente em ações e ETF neste caso. Primeiro de tudo, temos aqui os diferentes locais onde podemos investir dentro da Interactive Brokers. Temos diferentes bolsas ao longo e largo do mundo, sendo a principal, obviamente, a dos Estados Unidos, mas como podem ver por aqui, por exemplo, na América do Norte temos o Canadá e o México. No entanto, se subirmos por aqui, podemos entrar na Europa e ver todas as opções de investimento que temos na Europa, como podem ver aqui. Nesta ocasião, vou explicar principalmente a tabela dos Estados Unidos, mas sendo muito sincero, se entenderem a tabela dos Estados Unidos, literalmente podem entender todas as outras, porque todas são bastante semelhantes. Algumas até são muito fáceis em comparação, como por exemplo a do México, porque não aplica certas coisas das comissões, o que torna o cálculo mais simples. E na Europa é mais do mesmo, como podem ver por aqui, só que nos centraríamos na parte dos euros no caso da Europa. Então temos isso e depois também teríamos a Ásia, como podem ver por aqui. Mas bem amigos, uma vez que já entendemos isto, vamos passar, como vos digo, a explicar a tabela dos EUAN-UAA. Neste caso, a primeira questão é, por que é que nos vão cobrar? Pois, naturalmente, irão cobrar-nos pelos nossos investimentos, e esses investimentos serão avaliados em ações, em estoques, que é exatamente isto aqui. Então, o que acontece? Dependendo da quantidade de ações que tenhamos dentro de um trade, ou seja, dentro de uma compra ou venda, será aplicada uma certa comissão, como podem ver aqui à direita. E isso é porque na Interactive Brokers temos dois tipos de categorias dentro da categoria Pro, que são a categoria nivelada ou por níveis e a categoria Fixed ou fixa, que é esta aqui. Assim que entendermos isto, estes números que aparecem aqui à esquerda indicam a quantidade de ações que estamos a comprar numa transação.
Então, como podem ver, neste caso, por menos ou igual a 300 mil ações, ser-nos-á cobrada uma comissão, e isto vamos compreender mais em profundidade. No entanto, quero que antes passemos a algo importante, e é que, como vocês veem aqui onde víamos o volume mensal, temos dois números, o 1 e o 7, e por aqui em baixo temos outros números, o 4 e o 8. Estes números basicamente procuram uma explicação para nós para que possamos entender isto de uma melhor forma. Como encontramos esses números? Basta deslizar para baixo e haverá uma opção chamada Disclosures, onde podemos ler tudo o que aparece conforme o número. Então, uma vez que entendam isso, recomendo que venham e leiam isto detalhadamente. Agora sim, vamos subir por aqui e vamos entender o seguinte. Primeiro, temos que ter em conta o mais importante de tudo, que é o mínimo por ordem e o máximo por ordem, porque graças a isto é que vamos encontrar o resultado de quanto nos vai custar fazer alguma compra ou venda. Então vamos começar com o sistema por níveis para saber como funciona e vamos tomar uma ação como exemplo. Esta ação vai ser a de Nu, esta ação daqui que está a 6,85 dólares neste momento. Vamos voltar aqui ao Interactive Brokers e vamos fazer o seguinte. Vamos calcular em níveis por comissão e pelo 1% tanto no nivelado. Ou seja, o que é por níveis como no fixo. Antes de entrarmos nisso, vocês devem estar a perguntar: como assim, pelo 1% e por comissão? Não é só uma comissão e pronto? Para entender, vamos aprofundar num ponto importante que mencionei: o mínimo por ordem e o máximo por ordem. O valor mínimo que nos será cobrado ao proceder à execução de uma compra ou venda de ações no sistema nivelado é de 0,35 cêntimos de dólar, enquanto que no sistema fixed ou fixo é de 1 dólar. No entanto, aqui temos certos asteriscos que já vamos observar, pois aqui nos informam que o máximo que nos podem cobrar é de 1% do valor da transação. É aqui que vamos distinguir. Quando menciono níveis por comissão, refiro-me a estas comissões aqui. Quando menciono níveis por 1%, refiro-me a este outro ponto. Se não compreenderam até agora, vamos ao ponto 8, que aparece aqui, para compreendê-lo mais claramente. Vamos descer e ler isto que aparece por aqui, copiá-lo, traduzi-lo e deixá-lo aqui à direita. Agora, vamos voltar ao sistema de comissões para entendê-lo. Indica-nos que, caso o máximo calculado por ordem seja inferior ao mínimo por ordem, talvez estejam confusos, mas não se preocupem, vamos ponto por ponto. Indica que, caso o máximo calculado por ordem, ou seja, o máximo calculado por ordem seria este aqui, 1% da transação seja inferior ao mínimo por ordem, ou seja, se ao calcular 1% do valor total do investimento der menos que 0,35, então será cobrado o máximo por ordem. Faz sentido cobrar 1% do valor da transação. Aqui dão-nos um exemplo, mas mais adiante faremos outro. Indica, por exemplo, que uma compra para adquirir 10 ações de um valor de 0,20 dólares, ou seja, 20 cêntimos de dólar, será cobrada a 0,02 dólares, ou seja, as 10 ações pelo valor aqui indicado. Este cálculo é feito com a categoria fixa e indica-nos que no final teríamos de pagar 0,02, mas se calculássemos desta forma, realmente teríamos de pagar 0 e sim, mas como 1%, ou seja, ao calcular 1% daqui é menor porque é igual a 0,02 do que o 0,05 que nos cobrariam por aqui, realmente cobrariam 1%. Vamos entender isto. Não se preocupem, há exemplos por todo o lado. Uma coisa também muito importante a considerar antes de irmos ao exemplo base é que há outros tipos de comissões ou taxas que nos podem cobrar por aqui, e no caso do fixo, não? Neste momento, muitos de vocês podem estar a perguntar se qual é que me convém. Sinceramente, isso já depende de cada um de vocês. Eu, pessoalmente, uso e gosto do que está por níveis. No entanto, em algumas ocasiões, o fixo é melhor, mas a grande maioria das pessoas costuma utilizar o dos níveis. No entanto, uma coisa muito importante, quando se registrarem no Interactive Brokers, o que vos vão dar é este nível, a categoria fixa vai cobrar-vos isto de qualquer forma. Agora bem, vamos fazer o exemplo então com o que vos disse sobre a ação da NU. Então vamos abrir por aqui, vamos também abrir a calculadora e eu acho que exemplificando vão entender melhor, então coloquemos por aqui que a ação da NU custa 6.
85 neste momento, não? Agora vamos fazer por níveis, então como se calcularia por níveis? Primeiro por comissão, ou seja, o que está aqui, isto que está por aqui. Então como eu vou comprar, por exemplo, 50 ações, isso é igual, vamos ver a quanto é igual 6,85 por 50 dólares por 50 ações, desculpe, seria 342,5, esta seria a quantidade em dólares que eu estaria a comprar de ações de Nu, então até aqui tudo bem. Agora, como fazemos o cálculo, já que eu vou comprar 50 ações? Bem, o que eu vou fazer é nos níveis por comissão, vou prestar atenção a que quantidade de ações estou a comprar. Menos de 300 mil ou igual a 300 mil, entre 300 mil, 1 e 3 milhões ou que quantidade. Talvez vocês aqui digam que isso é demasiado, que nunca vão fazer algum tipo de transação com essa quantidade de ações, mas lembrem-se que existem as chamadas penny stocks, que são ações que têm um valor muito baixo e como tem um valor muito baixo é muito fácil chegar a entrar nesta quantidade de ações de compra ou venda. Portanto, vamos proceder à inserção nos níveis por comissão. Neste cenário, calcula-se a quantidade de ações, que seriam 50, multiplicada pela comissão que me cobrariam. Como neste caso são menos de 300 mil, seria simplesmente pressionar Enter e indica-me que é 0,17. Vamos colocar isto aqui. Embora, na verdade, geralmente quando dá assim, tenda a arredondar para cima e acaba por ser 0,18 para ser mais preciso e exato. Agora vamos colocar aqui os níveis por 1%. O 1% é calculado retirando precisamente o valor total que vou investir, que são 342,5. Então pego 342,5 e a isso retiro 1%, basicamente multiplico por 0,1 e isso dá igual a 3,42. Então o que acontece aqui? Vou colocar aqui outro item que se chama comissão. Então, o que acontece aqui? Primeiro de tudo, não cumprimos a regra número 8, que era a que tínhamos visto anteriormente, que dizia que se este valor fosse inferior a este, então me cobrariam este. Mas não quer dizer que como este valor é maior, me vão cobrar este outro valor. Não quer dizer isso. Mas o que quer dizer é que reparem aqui, porque há momentos em que nenhuma das duas regras se complementa, e é que, como podem ver por aqui, este valor é muito alto. Portanto, a regra número 8 que nos apresentam aqui não se aplicaria, e este valor aqui é muito baixo. Por quê? Porque o valor mínimo por ordem é de 0,35, que é o montante que deveriam efetivamente cobrar-me. Então, o que acontece aqui? Neste cenário, não me irão cobrar 0,18 nem 13,42, mas sim 0,35, que é realmente o valor que corresponde, pois é o mínimo por ordem. De facto, mais abaixo eles apresentam alguns exemplos, mas agora avancemos para o modelo fixo para podermos compreendê-lo também. No modelo fixo é praticamente o mesmo, apenas variam ligeiramente os valores, e é que, por comissão, novamente são 50 ações que multiplicamos pelo valor fixo, que é igual a 0,25. Então, seriam 25 cêntimos e depois o valor fixo é praticamente o mesmo, porque aqui entendemos que, como é 3,42 e representa 1%, e é a mesma quantidade da compra que vou realizar, acaba por ser o mesmo. Mas aqui ocorre outra situação, e é que como a comissão mínima neste caso é de $1, teoricamente deveriam cobrar $1. Por quê? Porque esta comissão daqui não é menor do que a comissão dali. Então, aqui, o que me acabariam por cobrar é $1. Então, $1 aqui e no dos níveis cobrariam-me 0,35 de acordo com esta normativa que estabelecemos aqui. Obviamente, valeria mais a pena os níveis por comissão. Mas isso não quer dizer que em 100% dos casos seja assim. Por isso, tenham isso muito em conta. Uma vez que entendamos isto, temos de descer e ver outros tipos de impostos que eles nos cobram, não diretamente a Interactive Brokers, mas sim entidades como a SEC ou a FINRA. Isto já poderia explicar em outros vídeos porque, na verdade, isto requer maior profundidade e aqui demoraríamos cerca de 2 horas, por isso vamos deixar isto um pouco de lado. As comissões em ETFs também quero que vejamos aqui, que nos traz alguns exemplos, então quando aqui chegamos já terminamos de entender tudo completamente porque nos diz aqui que vamos de baixo para cima. E fazendo este cálculo, se vocês já entenderam, convido-vos a que pausem o vídeo e depois façam o cálculo de acordo com o que entenderam para ver se dá exatamente igual ao que diz aqui. Porque aqui nos diz que se comprarmos 1000 ações que estão a 0,25, a comissão seria de 2,50. Então, de acordo com o que vocês entenderam até este momento, façam o cálculo, parem o vídeo e se der 2,50, quer dizer que já aprenderam e já entenderam. Mas bom, neste caso, vamos fazê-lo nós. Então, o que é que podemos fazer? Primeiro, vamos calculá-lo das duas formas. A primeira é a comissão e lembrem-se que aqui estamos com exemplos do modelo fixo, ou seja, do modelo que nos cobra
seja qual for a quantidade de ações. Então, tendo isso em conta, vamos voltar aqui e fazer o primeiro cálculo. Como são 1000 ações, ou seja, são menos de 300 mil, e de igual forma, no modelo fixo só há uma comissão, vamos multiplicar isto por 0 e isto dá-nos igual a 5 dólares. Então aqui dizemos, mas por que esse aqui diz 2,50? Bem, porque aqui não se aplica este modelo de comissão, porque aqui aplica-se que 1% é menor que a comissão por comissão, valha a redundância. E é que aqui, se vamos fazer o cálculo, temos de multiplicar 0,25, que é o que custa cada ação, por 1000, e aqui dá-nos a quantidade total que estaríamos a investir. E se nós multiplicarmos isto por 0,1, que é tirar-lhe 1%, seria 2,5 dólares. Ou seja, estaria a aplicar-se esta regra 8, que vocês podem voltar e lê-la, que diz que no caso de que 1% seja menor que a comissão mínima, cobrariam-nos isso. Então até aí tudo bem. Eu acho que a maior parte das pessoas vai ter problema neste primeiro daqui, porque é aí que se gera um pouco a confusão. E vamos com o segundo. Agora são 1000 ações a 25 dólares. Então como funciona? 1000 ações é o que estamos a comprar novamente. Então supõe-se que a comissão é de 5 dólares e aqui sim dá-nos exatamente isso. Por quê? Porque aqui não se aplica a outra regra, que é a do 1%, porque se multiplicarmos 25 ações, não seriam 25, mas 1000 ações por 25 dólares seriam 25 mil dólares que estaríamos a investir. E se aqui retirarmos 1% disto, vamos perceber que 1% seriam 250 dólares, o que quer dizer que seria um encargo exorbitante, por isso aplica-se uma comissão de 5 dólares. Agora vamos à primeira, que é a que gera mais dores de cabeça e que quando estava a entender isto, realmente é complicado. Sendo sincero, para as pessoas que vão investir aqui, pensem bem, pensem se realmente querem investir aqui. A verdade é que é um muito bom corretor. Tem muitas bolsas, tem muitas coisas disponíveis, mas ao mesmo tempo é um pouco complexo terminar de entender tudo isto e além disso, estas não são as únicas comissões, temos que falar de outras mais adiante, então não sei, vamos continuar por aqui, vamos calcular este e estes são 100 ações a 25 dólares, então vamos com o primeiro exemplo, 100 dólares, 100 ações, peço desculpa, qual será a comissão? Carregamos Enter e diz-nos que são 50 cêntimos. Então alguém diz, mas aqui estão a cobrar-me $1, o que aconteceu? Bem, vamos apagar e agora vamos colocar de outra forma que são 20. Bem, são 100 ações por 25 dólares, o que são 2.500 dólares. Tiramos 1% e isto dá-nos 25 dólares e aqui não me estão a cobrar nem 50 cêntimos nem 25 dólares. E por que é que isto acontece? Porque este valor daqui, o 1%, não é inferior a este. Então, o ponto número 8 já não faria sentido. E além disso, o valor de calculá-lo com esta base daqui, com esta base de seleção, é inferior a esta base daqui. Então, o que acontece é que por isso tomariam o mínimo por ordem e acabariam por me cobrar $1 do que eu estaria a investir. E assim é como funciona aqui. Obviamente, vocês podem ver no Canadá o mesmo. Aqui aplicam-se diferentes regras. Leiam sempre os números pequenos que aparecem aqui. Vão e procurem-nos porque aplicam-se diferentes coisas. Mas em geral, a maior parte das tabelas que aparece por aqui, por exemplo, vamos à Europa. Vamos perceber que num país como, não sei, vamos ver como a Alemanha aplica de uma forma bastante similar, mas o que muda é o tema da quantidade de ações como vem por aqui. Aqui já estamos a falar de 50 milhões praticamente, estamos a falar com diferentes percentagens, já não estamos a falar de montantes específicos, então digamos que o que muda é isso. Mas a longo prazo, o cálculo é bastante similar e é muito fácil de realizar se vocês entenderem a tabela anterior. E bem, uma vez já que viste todo este vídeo que te acabei de deixar aqui, vamos passar ao que te queria mostrar, e é a calculadora por comissões que realizei. E é que este vídeo que acabas de ver, como te digo desde há algum tempo, e faço simplesmente para a calculadora de ações e ETFs, porque como alguns sabem, pois obviamente no Interactive Brokers temos opções, temos futuros e temos algum outro tipo de ativos para poder investir. Então, o que é que acontece aqui? Fiz esta calculadora e, na verdade, mantinha-a privada. Para ser sincero, não sou programador nem nada parecido. Tudo isto é baseado em algo chamado bytecoding, ou, em palavras simples, fazer programação entre aspas, porque, como vos digo, não sou programador, mas faço este tipo de coisas com inteligência artificial, fornecendo a informação e as instruções. Assim consegui fazer isto. Atenção, porque isto é algo 100% orientativo. Não é algo que te diga exatamente quanto te vão cobrar, porque há muitos fatores a considerar, mas pode ser algo que te oriente, pois assim
cifra pode estar próxima do que realmente te podem cobrar. Vou explicar-te o funcionamento e também deixo o link na descrição, tanto para o Interactive Brokers, caso te interesse criar uma conta, porque, como te digo, para mim é um dos melhores brokers, pois tem muitas opções, segurança e respaldo, comprovados pelos seus anos de experiência no mercado e pelo facto de estar cotado na bolsa. Mas também te vou deixar o link desta calculadora para que possas experimentá-la. Primeiro, escolhe a tua região ou país. Isso não significa que, se fores da Colômbia ou do Chile, o teu país vai aparecer aqui. Refere-se ao mercado da tua região ou país onde vais investir. Se vais investir numa ação na bolsa do Zippon Iowa, escolhe esta opção. Depois, escolhe entre Fixed e por níveis. Isto é o mesmo que aparece aqui. Fixed, espera um momento. Estava a mudar para fundos e devia mudar para ações e ETFs. Trata-se de por níveis e comissão fixa. Escolhe entre estas duas para ver quanto te vão cobrar. Na estrutura por níveis, são considerados encargos normativos, comissões bolsistas, de compensação e subrogadas. No caso das comissões fixas, os encargos normativos já mencionados durante o vídeo. Agora, imaginemos que é por níveis e vamos colocar a lista de bolsas. A operação será uma compra ou venda, a quantidade será em ações. Suponhamos que vamos comprar 100 ações a $12 cada. Se é um ETF ou não, aplica-se a duas questões. No Reino Unido, em alguns casos, não se aplica a questão fiscal e há ETFs sem comissões na Interactive Brokers, que nos informa que, dependendo de certos ETFs, esse dinheiro pode ser devolvido. Está bem explicado, mas teríamos que entrar para ver. Neste caso, vou colocar que não, e que são apenas ações em que vou investir. Caso queiras adicionar outros ETFs, podes deixá-lo aí e também a taxa fixa, mas neste caso vamos deixá-la a 0 e clicar em calcular. Aqui automaticamente dá-nos o resultado de que o mercado é Estados Unidos. Em que categoria entraríamos dentro de todas estas opções? Aqui obviamente depende do que colocares, porque se fizeres uma compra de mais de 300 mil ações, obviamente, aplicar-se-á outro tipo de comissão e tem em conta todas as outras comissões que já são mais comissões regulatórias. E, como te digo, isto aplica-se no que é por níveis. Agora, se formos ao fixo, vemos que aqui nos cobra 0,37 entre todas, entre a comissão tal qual da Interactive Brokers mais todas as regulatórias, e se formos calcular novamente com a fixa, neste caso, diz-nos que seria $1 com 0,2, assim encontramos a comissão que nos pode vir a cobrar, e como te digo, isto é algo orientativo, mas eu pessoalmente já o tinha vindo a utilizar, e sim, é bastante útil, ou seja, para não ter que entrar na aplicação e olhar por nós mesmos, porque na verdade podes olhar por ti mesmo, podes entrar e ver, pois isto é muito bom para poder ver previamente, ou mesmo se ainda não estás registrado ou registrada na Interactive Brokers, ajuda-te muito a ver. E a outra coisa também é aqui em mudar de quantidade por preço. Então, o que quer dizer isso? Agora nós não vamos considerar a quantidade de ações, mas sim a quantidade de dinheiro a investir. Pode ser que queiras fazer uma compra, mas não sabes quantas ações vais comprar especificamente, apenas que tens, por exemplo, $5.000 para investir. Então aqui colocas o preço por ação, suponhamos que seja $25.025 e clicas em calcular. Agora vai-te apresentar um novo cálculo, mas baseado na quantidade de dinheiro que colocaste, não mais por ações. Isto é muito útil quando vamos por uma quantidade de dinheiro específica, por exemplo, $1.235, clicas em calcular. Como te disse, isto é algo 100% orientativo e deves ter isso em conta. Pode acontecer que em algumas ocasiões isto falhe, mas serve como uma orientação sobre a quantidade de comissão que pode ser cobrada e, de facto, compará-la também com outros brokers. Há algo que precisa ser melhorado aqui, que é o volume mensal de 300.001 a 3 milhões de ações, que ainda não temos agregado. Em geral, eu pessoalmente, como disse, costumo investir e uso a calculadora e não invisto em mais de 300 mil ações, então não vi a necessidade até agora. Mas se vocês acharem necessário, recebo muitos comentários a dizer se querem que adicionemos mais opções. Sinto que esta é suficiente para a maioria das pessoas, a não ser que invistam em penny stocks, ou seja, em ações de valor muito baixo, sendo fácil chegar a mais de 300 mil ações por mês. Se for o caso, deixem nos comentários e faremos a atualização disto. A ideia é que isto me demore um pouco a fazer e que não se estrague, porque às vezes quando se mexe nisto, algo pode correr mal.
Por isso é algo complexo no momento de fazer alterações, mas se vocês precisarem, deixem nos comentários. E de facto vocês podem escolher por aqui e também me seria muito útil, como vos dizia, eu tenho vindo a utilizá-lo pessoalmente, tem funcionado e dado cálculos bastante próximos. Mas obviamente é como qualquer aplicação ou desenvolvimento que alguém faça, com o tempo, se alguém o utiliza, percebe erros e diz: isto aqui está a dar um cálculo errado. Não é como se vocês fossem clicar em calcular e não pudessem dizer: olha, a mim o Interactive Brokers cobrou-me um BER04 e não aqueles 51. Arranja isso, porque é muito difícil ter em conta tudo. Mas se der próximo, fico bastante contente. Refiro-me a erros como, por exemplo, cobrar 0,01 e na realidade cobrar $1, aí sim teria de se resolver. Dependendo do que precisas, posso configurá-lo aqui para irmos melhorando esta calculadora aos poucos. E, obviamente, também o design, como te dizia, é algo que criei para mim, não tinha pensado em publicar, mas tenho analisado e procurei opções deste estilo. E não é como se muitas pessoas tivessem pensado nisso ou estivessem em alguma plataforma. Novamente, isto é algo orientativo. Se te serviu, deixa nos comentários e diz-me se investes em brokers, o que achas e se não vais começar a investir nele ou não. Deixa todos os teus comentários e deixa também um emoji de um leão na secção dos comentários para saber quem chegou até ao final do vídeo e saber precisamente quem são os mais fiéis que ficam sempre até ao fim. Até à próxima, adeus.